Ela vai e quando a gente vai correr atrás não dá mais tempo, né? Mas eu creio que esse ano vai ser bom para você também. Deus vai te enriquecer, vai fazer com que você, possa resplandecer o rosto dele sobre a sua vida em nome de Jesus. E aqui de novo, nesse encontro de homens e de mulheres, sobre um tema interessantíssimo, A submissão revela a glória, A submissão traz a glória. É um tema assim, como eu diria, desafiador para a nossa geração, para os dias que vivemos, pois, infelizmente, nós vivemos dias totalmente contrários à submissão. Nós vivemos dias de anarquia, dias de rebeldia, dia onde está sendo dissolvido toda a instituição de autoridade, de todas as formas, as autoridades, sejam elas quais forem, estão sendo testadas, e estão vergando e muitas delas quebrando porque não estão se sustentando, mas graças a Deus que o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E quando nós nos submetemos ao que Deus, desde a eternidade, já projetou para as nossas vidas, certamente seremos bem-sucedidos. Amém, queridos? Muito bem. E é sobre isso que eu quero, de alguma forma, compartilhar com vocês. Não quero aqui falar sobre o princípio de autoridade e submissão, que é uma matéria extremamente importante. Acho que todo cristão, principalmente aqueles que querem servir na casa de Deus, deveriam entender com uma certa profundidade esse tema, pois se assim não for, certamente ele vai cometer alguns delitos que vai trazer, não a glória, mas sim outra coisa para as suas atividades. Mas o meu propósito é falar de uma forma muito prática sobre a questão de autoridade e submissão, a submissão que revela a glória. Eu sempre entendi da parte de Deus de que a submissão, ela está sempre conectada com o propósito. Ou seja, de forma nenhuma nós poderemos nos considerar submissos se de fato ainda não entendemos a missão que nos foi dada. A missão dada vai exigir de nós a submissão, ou seja, submissão então significa estar debaixo de uma missão, ou seja, ser dirigido por esta missão, ter um senso de propósito que nos conduzirá àquilo para o qual nós fomos designados. E desde o início de toda a criação, Deus já deixou muito claro que esta seria a forma dele agir, a forma dele trabalhar com a humanidade. Você percebe que quando ele criou Adão, ele não simplesmente o criou e o largou à deriva da criação. Pelo contrário, ele vinha na viração da tarde, dando a Adão um senso de identidade e também um senso de missão. Foi muito clara a ordem de Deus para Adão, de que ele deveria lavrar, cuidar, se multiplicar e encher a terra, o que ele deveria e o que ele não deveria fazer. Então, consequentemente, missão dada, exige-se submissão. E o que Deus esperava de Adão era que ele estivesse debaixo desta missão para que concluísse o propósito de Deus. Infelizmente, ele não aderiu ou não se manteve debaixo da missão dada, e ele trouxe sobre sua vida e sobre toda a raça humana problemas terríveis, conhecidos agora no século 21 de forma mais profunda, pois o mundo se tornou uma catástrofe, o mundo se tornou uma tragédia, e certamente não é este mundo planejado lá no início, quando Deus o criou. Quantos concordam comigo? Diga amém. E a razão do mundo ter se tornado o que se tornou é por causa da insubmissão. Ou seja, Adão não se colocou debaixo da missão. E de lá para cá, Deus escolheu vários e vários homens para que, por intermédio dele, o Senhor pudesse manifestar a sua glória. Nós, como foi falado hoje aqui, vimos a história de Noé. Deus deu a ele uma missão. E por 120 anos, Noé se submeteu a esta missão e fez com que a glória se manifestasse. Qual foi a glória daquela missão? A salvação da raça humana. Se Noé não tivesse se submetido à visão, ele certamente não teria sido instrumento da parte de Deus para salvar a raça humana. Eu não sei se Deus tinha um plano B. Eu nem sei se Deus trabalha com plano B. Talvez seria uma heresia dizer que Deus trabalha com plano B. Mas nós percebemos que
Noé soube se submeter a isso, e não foi simplesmente uma semana, um mês, um ano, uma década. Nós vemos por mais de um centenário, Noé se submetendo àquela visão dada por Deus. E nós temos depois, no decorrer da história, um homem chamado Abraão, um senhor de idade, que viu de Deus uma visão, entendeu de Deus um chamado, que o tirou de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e o levou para uma terra que seria então a terra do povo, da herança, o povo da aliança, por intermédio de quem veio o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E é sobre a vida de Abraão que eu quero tirar aqui alguns conceitos e alguns valores da submissão que transmite a glória. A submissão que revela a glória. Que glória seria a vida de Abraão? O que trouxe a vida de Abraão? Querido, nada mais, nada menos de que, por intermédio de um dia, ele ter se submetido à missão, Deus constituiu uma nação, por intermédio de quem veio Jesus, que se tornou o autor da nossa salvação. Aquele que, vencendo a morte, se assentou à direita do Pai, acima de principados e potestades. Esse que herdou o nome acima de todo nome. Agora a gente tem que entender a história, que Abraão se tornou então a semente dessa manifestação de glória. Agora, quando a gente olha a história no seu começo e seu fim, a gente tem que parar também para analisar o seu meio, para ver como é que Abraão se submeteu a uma visão, por intermédio de quem houve uma manifestação de glória. Quais foram os conceitos? Quais foram os valores? Quais foram as questões ligadas a isso? Vamos trabalhar de uma forma geral, depois a gente vai de uma forma específica. Se você olhar o livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, tudo começou quando Abraão entendeu que Deus havia lhe dado uma missão. Repita comigo: não existe submissão, sem o entendimento claro de uma missão. Tudo começa com a clareza espiritual, mental, o entendimento daquilo que está sendo exigido da parte de Deus. Seria uma loucura exigir de alguém uma submissão de algo que nem ele sabe que está obedecendo. Por exemplo, para mim, uma das coisas mais estranhas na teoria espiritualista dos espíritas, sejam eles quais a linha dos espíritas que acreditam na encarnação, é fazer com que a pessoa se renda a uma missão que nem mesmo ela entende a razão daquela missão, o porquê daquela missão, e não sabe o que está sofrendo. E se você pergunta para as pessoas, elas simplesmente aceitam aquilo como se fosse um fato mal resolvido da antiga encarnação, que agora ele novamente se encarnou para tentar resolver um passado que ficou mal resolvido. Eu acho um absurdo, porque na minha coerência, na minha inteligência, na minha capacidade pensante, eu não consigo imaginar que um ser, como eles dizem ser Deus, tão inteligente, exigiria de alguém uma submissão, ou seja, que alguém estivesse debaixo de um propósito, sem mesmo se tornar claro para ele a respeito do porquê daquela questão. O próprio apóstolo Paulo falou que como o guerreiro, soldado, o valente, se preparar para a batalha, se o som da trombeta for incerto. Então, a verdadeira submissão não começa como a gente às vezes confunde pela obediência, pela rendição, mas ela começa pelo entendimento. Antes de qualquer coisa, se nós quisermos ver a glória se manifestando, seja ela em qualquer aspecto, eu posso abranger aqui a manifestação da glória, sobre a presença manifesta de Deus, essa presença salvando pessoas, essa presença libertando pessoas, essa presença edificando pessoas, essa presença levantando ministérios, essa presença fazendo com que a igreja estabelecida avance, enfim, em qualquer âmbito que você possa olhar, ela tem que partir do princípio do entendimento. Na minha caminhada,
que não é tão pequena assim, também não tão longa, de mais ou menos 25 anos no ministério, eu posso detectar algumas questões muito claras sobre o que eu estou falando essa noite. Vamos analisar aqui a questão do casamento. Quantos são casados aqui? Diga amém. Amém. Principalmente os homens, eles tendem a cobrar das suas mulheres submissão. Isso é uma mania de homem. Na realidade, ele, por ter nascido homem, ele acredita que obrigatoriamente a mulher lhe seja submissa. Isso é natural, isso é normal. Talvez porque ele seja mais forte na sua constituição física, talvez porque a cultura, principalmente a ocidental, a oriental, reforçou isso de forma mais forte, muito diferente da ocidental. Enfim, as razões são diversas que fazem com que o homem automaticamente exija da mulher uma submissão. Sendo que de fato, querido, o que o homem está exigindo no casamento não deveria ser fruto de uma coisa burra, de uma coisa ignorante. O homem que exige a submissão para que haja uma glória no casamento e consequentemente uma glória na família, tinha que partir de ir a cada membro da família, a sua esposa, aos seus filhos, e se certificar se a missão da família está muito clara no coração deles. E o que eu percebi ao longo de toda essa minha caminhada, como já disse, é quando você entra dentro de uma família onde geralmente o homem está pedindo a submissão da mulher e dos filhos, é que eles mesmos não entendem o que o pai quer. Qual é a missão que foi dada? Que dia que vocês se reuniram para tal missão? Como é que vocês planejaram tal missão? Aí você vai perceber que aquela família nem sequer ora juntos, nem sequer param juntos para meditar quais são os seus planos para o próximo ano, para daqui 3 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, por onde essa família está sendo encaminhada ao longo da vida. Como que esses pais podem chegar para os filhos e falar assim: olha, eu vou me sentir um pai realizado quando daqui a 25 anos talvez você casar com uma mulher nesse conceito, nesse valor. Isso tem sido um padrão quase que 100% dentro das famílias, ou seja, exige-se a submissão, porque acredita-se que por intermédio dela vem a glória, mas sem o dever de ensinar o que está sendo exigido. Da mesma forma no ministério. Eu já cheguei em alguns ministérios para ajudar algumas igrejas, e eu percebi que os pastores, principalmente os pastores sêniores, cobram da liderança uma submissão quase que cega, quase que, exigindo que eles cortem o seu pulso e deem seu sangue em favor daquele ministério. E aí quando você começa a entrar nos meandros de relacionamento entre líderes e liderados, e você começa a perguntar: você sabe qual que é a missão dessa igreja? Você sabe qual que é a missão desse ministério? Você sabe qual que é a visão, qual que é a missão, quais são as estratégias, quais são os valores desse ministério? De cada 10 obreiros, você vai encontrar 1, talvez 2. De cada 10 que está sendo exigido a submissão, talvez 1 ou 2 vão entender com uma certa clareza. Então, queridos, o que a gente percebe ali na vida de Abraão, aquele por meio de quem Deus se manifestou de forma extraordinária, uma nação surgiu, Deus se manifestou de forma extraordinária, dessa nação veio o nosso Salvador. Alguém está comigo aqui, queridos? Amém. Eu percebo que Deus deixou muito claro para ele. Em nenhum momento da caminhada você vai ver Abraão questionando, dizendo assim: Deus, você não foi claro comigo quando me chamou, eu não sei se eu iria para a direita ou para a esquerda. O Senhor foi muito claro comigo, inclusive a sua clareza me trouxe perplexidade, que exigiu de mim uma fé tamanha, que eu nem sabia direito para onde iria, mas sim, eu sabia que tinha que sair da minha terra e da minha parentela, e eu tinha confiança que nessa caminhada, o Senhor iria me mostrar o lugar específico, aonde eu deveria fincar as minhas estacas e estender a minha tenda ali. Você não vai ver em nenhum momento da história Abraão questionando Deus a respeito disso. Então eu creio, queridos, que se nós de fato quisermos a submissão devida em qualquer área, nós líderes,
nós precisamos parar para pensar sobre o quanto a missão foi dada com clareza. O quanto houve entendimento a respeito do propósito. Antes disso, seria loucura fazer com que as pessoas, sejam elas nos relacionamentos, no casamento, no ministério, em qualquer área da vida, serem obrigados a cumprir aquilo que elas nem sequer sabem o que estão fazendo. Algumas pessoas me perguntam: pastor, por que você tem determinadas práticas? Porque para mim algumas práticas fazem com que o cumprimento do propósito se torne mais fácil. Então, por exemplo, eu geralmente quando vou batizar uma pessoa, não seria muito mais fácil você receber a confissão de fé dela, dizendo que ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, dali mesmo levá-la para um tanque batismal, ou seja, uma praia, ou seja, um rio, né? Se a pessoa for muito pecadora, leva uma pessoa para uma correnteza muito grande, aí se a correnteza levar a pessoa embora, é porque o pecado... não, estou brincando, né? Eu já encontrei pastores assim, que só batizavam em rio corrente, para o pecado não ficar, né, armazenado. Aleluia, cada um com as suas manias. Mas vamos lá. Por que, queridos, eu tenho a prática de ensinar? Eu tomo isso, por exemplo, daquela questão de Filipe e eunuco, que ele se aproximou da carruagem, ensinou o eunuco a respeito das escrituras, e a partir dali então o eunuco tomou uma decisão. O próprio eunuco, pelo entendimento, disse: olha, aqui estão as águas, o que impede que eu seja batizado? Então Filipe parou a carruagem, ambos desceram e ele foi batizado. Então eu creio que quando a pessoa levanta as mãos, recebendo Jesus como Salvador, nós não devemos entender que isso seja limitado. Não, mas nós temos que se certificar que pelo menos esse processo inicial da vida cristã foi bem entendido. E eu creio que a razão por que nós temos um número enorme de desviados é porque principalmente esse início de caminhada cristã não foi muito bem feito. Eu creio que as mãos levantadas são muito mais glórias, são muito mais números, são muito mais troféus na prateleira do pregador do que de fato alguém que está se importando com as almas que estão se entregando a Cristo. Então, novamente eu digo, a submissão é devida, mas ela é de fato devida a partir do momento que há entendimento. Por exemplo, por que eu procuro sempre preparar as pessoas, né, para o próximo passo da vida? Então, a pessoa agora vai se casar. Seria muito mais fácil você pegar a pessoa e simplesmente que ela cumpra os seus deveres cíveis e também religiosos, indo lá no cartório, procurando o juiz de paz, assinando uma documentação dentro das normas, né, da lei brasileira, e assumindo compromisso matrimonial. Depois vem com esse compromisso matrimonial ao altar de Deus, busca as bênçãos, pronto. Iríamos eliminar um trabalhão imenso. Mas o que eu penso que devemos fazer? Nós devemos dar um curso pré-nupcial, para que esse casal possa entender o que eles vão fazer, para que esse casal possa entender que a responsabilidade que eles estão assumindo, por exemplo, não é um contrato, é uma aliança. E a aliança não deve ser quebrada. Que no conceito de Deus, não dos homens, nos conceitos de Deus, a aliança é eterna. De mostrar para ela que no conceito de Deus, a questão do divórcio só foi permitido não por ser um ideal. O próprio Jesus disse: no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. Então Jesus explicou: sabe por que Moisés lhes deu o direito de emitirem carta de divórcio? Não é porque essa é a vontade de Deus, não é porque Deus tem um plano B na manga, mas por causa da dureza do coração de vocês. Então a carta de divórcio nada mais foi uma forma de dignificar as mulheres que entraram no matrimônio com homens que estavam equivocados do que estavam fazendo. Outro dia talvez eu ensine melhor sobre isso. Então você leva a pessoa a entender algumas questões, para que lá na frente ela não venha pecar com aquilo que ela fez. No ministério, não seria muito mais fácil você pegar uma pessoa que foi chamada por Jesus,
né? Você entende ali talvez o ministério apostólico, talvez o ministério profético, o ministério evangelístico de ensino e pastoral sobre a vida dela, e simplesmente começa a dar oportunidade, o próprio Deus que chamou, Ele que se incumba de aperfeiçoar, é que nós entendemos que esse Jesus sempre faz as coisas com clareza. Por isso que Ele nos levanta para podermos aperfeiçoar os santos, para que os santos com um certo entendimento, não estou dizendo absoluto e total, mas com entendimento, possam trilhar nessa caminhada de submissão, para que por intermédio dessa submissão, na área específica para o qual Deus o chamou, haja uma manifestação de glória. Você está comigo aqui ou não? Aleluia. Então é muito importante que a gente parta do início, né? De que Abraão já existia antes do capítulo 12 de Gênesis. Abraão já existia antes da história dele ser contada. E a história de Abraão começou então no momento em que ele entendeu algo da parte de Deus e consequentemente passou a se submeter sobre aquilo e caminhar. É muito importante isso. Muito importante isso. Muito importante isso. Você está comigo aqui essa noite ou não, queridos? Amém. Aleluia. Então, entendido esse primeiro passo, diga comigo. Sempre. Mais uma vez, diga, sempre. A exigência da submissão tem como objetivo final a manifestação da glória, que é entendida como o cumprimento do propósito. Então a glória sempre estará conectada aí. A glória sempre vai estar em que o propósito de Deus seja manifestado. Então, para que ele seja manifestado, ele tem que ser, em primeira instância, entendido. Agora, uma segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês. Absolutamente sempre, e aqui que lá em São Paulo a gente tem um ditado que diz assim, que a porca torce o rabo. Sempre que há entendimento de um propósito, que exige a submissão para a manifestação da glória, sempre, absolutamente sempre, vai ser exigido de que nessa submissão, em algum momento da vida, eu e você, alguém que se submeteu a esse propósito, vai ter que sair da zona de conforto. Se submeter ao propósito sempre vai exigir de nós abrir mão de alguma área de conforto em nossas vidas. É por isso que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de se submeter, porque de fato elas entenderam a missão, elas sabem aonde Deus quer levá-las, elas sabem aonde Deus quer conduzi-las, mas quando ela percebe que o segundo passo é abrir mão de algumas coisas na sua vida para seguir nessa direção, aí elas começam a ter problemas. Vamos voltar aqui nos mesmos exemplos que eu citei aqui, nos casamentos. Por que geralmente as mulheres acabam tendo problema de se submeter aos seus maridos? Uma das grandes questões que está em pauta aqui é porque as mulheres acabam tendo medo, olha só, acabam tendo medo de que esses maridos a quem elas vão se submeter não serão bons líderes sobre elas e vão matar a sua identidade, vão tirar as suas oportunidades, vão fazer da vida delas um tormento. Aí eu pergunto, onde é que está o problema? Está lá do início. Porque se uma pessoa já casa com medo de que o fulano com o qual ela vai casar é um monstro igual esse, então por que ela casou? Eu já cheguei a algumas conclusões sobre isso. Eu já percebi, eu já bati de frente com algumas mulheres que ela falou, pastor, você não sabe o marido que eu tenho. Eu falei assim, quem tinha que saber o marido que você tem é você antes de casar. Agora, isso não exige de você quebrar uma lei só porque ele é o que é.
Então vamos, por exemplo, estávamos conversando aqui na sala com alguns queridos que entendem um pouco como que funciona a lei, a justiça, né, as questões do mundo que está ao nosso redor. Querido, a impunidade é a marca registrada do Brasil, infelizmente falando. Quantos concordam? Diga amém. Agora, só porque nós temos a impunidade, nós vamos fazer justiça pela própria mão? Pronto, acho que isso é um bom exemplo. A questão do ministério é a mesma coisa. As pessoas, elas querem, né, ouvir Deus, para que, por intermédio daquilo que elas ouviram, elas manifestem a glória. Mas nesse processo, que é sair da zona de conforto e se submeter a uma liderança, eles falam, bem, se fosse esse o caminho, talvez eu teria dito não lá atrás. Eu sempre digo o seguinte: quando a gente sabe o preço a ser pago, nada se torna mais caro. Nada se torna tão claro, tão caro. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Você veja que Abraão, ele teve que sair da zona de conforto, e não somente ele, como sua esposa. Ele teve que sair daquela zona de conforto, porque Abraão estava com 75 anos, quando entendeu com clareza o que Deus havia falado para a sua vida. Queridos, eu acredito que uma pessoa com 75 anos, lógico que a conjuntura de idades, né, eram diferentes lá atrás, mas vamos tentar trazer para os nossos dias. Uma pessoa com 75 anos de idade, se ela não se resolveu até agora, eu acho que, desculpe aqui que eu vou dizer, é muito difícil ela se resolver a partir de então. É aquela velha história, né? De onça velha não se tira pinta, né? Com todo respeito eu digo isso. Pastor, você não está querendo dizer então que uma pessoa com 75 anos se converte, não tem mais jeito para ela? Não, lógico que tem jeito, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero também que você entenda que uma pessoa com 75 anos subentende que ela já está com a vida resolvida. Ela, como diz vocês aqui, já amarraram o seu jumentinho no tronco e estão esperando a vida, só estão administrando, não é verdade? Agora, de repente, Abraão entende algo da parte de Deus. Ele compreende da parte dos céus algo. E ele agora precisa cooperar com isso para que haja manifestação da glória. Ele tem que sair da zona de conforto. Você já viu alguém submisso para a manifestação da glória, sem ele sair da zona de conforto? Não existe isso. Vamos entender sobre Jesus. A Bíblia fala que ele era Deus. Vamos usar nessa linguagem. Sendo Deus, amém? Melhor assim, fica mais bíblico. Sendo Deus, ele entendeu o propósito. Ele entendeu que a plenitude do tempo havia chegado. E a plenitude do tempo significava o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, que pela semente da mulher iria se manifestar alguém que seria ferido no seu calcanhar, mas mesmo com o calcanhar ferido, ele pisaria a cabeça da serpente furiosa. Ele entendeu isso. Uau, a plenitude dos tempos chegou. Então, certamente no concílio celestial entre Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai e o Espírito olharam para ele e falaram, e aí? A Bíblia fala que, sendo Deus então, entendendo a missão, ele não usurpou ser igual a Deus, antes se tornou como homem. Querido, isso é sair da zona de conforto. A glória que nós temos da salvação hoje foi porque alguém saiu da zona de conforto. A glória que nós temos hoje de sermos chamados filhos de Deus é porque alguém saiu da zona do conforto. A glória que temos hoje de ser transportados do império das trevas para o reino de amor, de graça, de poder inabalável, o reino de Jesus, é porque ele saiu da zona de conforto, amém? E ele se tornou homem. Agora, como homem, ele não poderia ter vindo numa missão celestial, sentado num trono de um rei. Isso o povo queria dele. Mas ele, como homem, humilhou-se a si mesmo. Olha só, mais um nível. Saiu da zona de conforto. E foi obediente até a morte de cruz. Por que nós não temos visto tanta glória manifestada nos casamentos? Por que nós não temos visto tanta glória manifestada nos relacionamentos? Por que nós não temos visto tanta glória manifestada nos ministérios? Por que nós não temos visto tanta glória manifestada na nossa geração? Porque hoje a nossa geração é uma geração egoísta.
É uma geração que não quer sair da zona de conforto. É uma geração que não quer se dar para que o propósito se cumpra. É uma geração que não quer morrer para que o propósito se cumpra. É uma geração que não quer se render para que o propósito se cumpra. Pelo contrário, ela quer se manifestar ao ponto de que todo o universo gira em torno dela. Mas não é assim. Quem quer glória se submete. Submissão exige sair da zona de conforto. E eu não quero aqui dar nome a essa zona de conforto, porque a minha mensagem, como eu já disse de início, ela está sendo tratada de forma geral, abrangente. Você pode aplicá-la ao momento que você está vivendo em Deus, seja como pessoa, seja como profissional, seja como marido, como esposa, seja como pastor, como líder. É necessário. É necessário. O que eu percebo, queridos, é que a zona de conforto é o lugar onde praticamente morre quase todos os projetos e sonhos que Deus tem dado para a humanidade. Muito da glória que não foi revelada, muito da glória que ainda não foi revelada, habita na falta de entendimento, e quando entendida, habita na falta da doação para a manifestação da glória. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui. Vocês gostam de ouvir coisas fortes ou não? Muito bem. Eu não creio particularmente que todos nós fomos chamados para abrir igrejas. Eu particularmente não creio sobre isso. Mas eu creio que Jesus gostaríamos que nós plantássemos uma igreja em cada estado, uma igreja em cada país, uma igreja em cada estado, uma igreja em cada cidade, uma igreja em cada bairro, uma igreja em cada vila e, se possível, uma igreja em cada casa. Alguém concorda comigo aqui? Diga amém. Eu fico pensando, ainda que não seja eu que vá, de alguma forma eu teria que estar envolvido com aquele que vai em nome do Senhor. De alguma forma eu teria que estar envolvido com isso. Agora, por que que nós, depois de mais ou menos 21 séculos, ou seja, mais de 2000 anos de história, temos no mundo, que hoje é composto por 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, aproximadamente 4 bilhões de pessoas que sabem mais da existência da Coca-Cola, sabem mais sobre o logotipo da logomarca das Olimpíadas, sabem mais sobre o símbolo da Shell combustível do que a respeito da existência de Jesus, que é o nosso Salvador. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos na nossa zona de conforto. Usamos a glória da prosperidade para comprar carros novos. Usamos da glória, da unção do Espírito Santo só para nos esbaldarmos dentro dos nossos cultos. Ora pula daqui, ora grita de lá, ora cai daqui, ora rodopia de lá. Usamos da glória manifesta, porque alguém um dia pagou o preço, e não levamos isso adiante às próximas gerações. É simples. Eu sei que é doída essa verdade, e ela afeta diretamente a mim. Ela afeta primeiramente a mim, do que a qualquer um que está me ouvindo. Mas não deixa de ser verdade. A nossa zona de conforto cria para nós um ambiente de segurança e não nos desafia para seguirmos no cumprimento do propósito onde a glória vai ser manifestada. A zona de conforto cria em nós um ambiente de segurança e não nos desafia a continuarmos submissos no cumprimento do propósito para que a glória seja manifestada. Eu vou dizer uma coisa, queridos, que eu já disse aqui, mas vou dizer em outras palavras. É impressionante quando alguém não tem nada na vida, absolutamente nada, ele está disposto a pagar qualquer preço. Você já viu isso, pastor Emílio? Quando a pessoa chega na igreja assim, ela chega arrebentada, ela chega moída mais do que aquela cana que foi passada no moinho para fazer o caldo de cana. Tudo que você manda ela fazer, ela faz. Ela está tão quebrada que qualquer preço ela paga. Mas depois que ela tem um gato para puxar pelo rabo, tudo fica caro para ela. Todo preço é caro demais.
Todo preço é caro demais. Por quê? Zona de conforto. No caso, aqui seria Abraão com 75 anos de idade. No caso, seria ele a sua riqueza já adquirida, que nada se compara com a que ele se adquiriu no futuro, seguindo o propósito de Deus, mas já era um homem estabelecido. Então, essa submissão que manifesta a glória, ora está aprisionada porque as pessoas não têm entendimento e nem sabem para onde estão indo, estão atirando para todo lado para ver que se de alguma forma acertam em alguma coisa. Ora, entendida a missão, na prática dela, eles encontram uma zona de conforto que não estão dispostos a pagar o preço para sair dela. Casamento. Eu descobri uma fórmula muito fácil e muito difícil de você resolver todos os conflitos dentro de um casamento. Ô pastor, então você é o cara mais milionário do mundo, porque se você descobrir a fórmula para os casamentos não darem errado, para eles darem certo, se você vender isso por 1 centavo, você está milionário. Mas deixa eu te falar, é muito fácil e muito difícil. Muito fácil no entendimento, muito difícil na prática. Mas o que eu entendo? Você quer ver que é muito fácil, né, os casais pararem de se degladiarem e construir um relacionamento simplesmente fazendo assim. Quem descobre o erro de alguém, automaticamente assume a responsabilidade de ajudá-lo a crescer naquela área. E não mais de criticá-lo. Então vamos supor que a mulher descobre no casamento que o marido não é carinhoso. Ao invés de chegar para ele e falar assim: "Ó, rapaz, parece que entrou numa faculdade para ser mecânico", né? De mão grossa, né? De grosseiro naquilo que faz. Não. Fala assim: "Vem cá, meu amor, tem percebido que você tem dificuldade de ser romântico? Eu vou te ensinar como que é." Muda toda a história. Agora, lógico que para você cumprir essa proposta, você tem que sair da sua zona de conforto, porque é muito mais confortável acusar, é muito mais confortável apontar o erro, é muito mais confortável falar o que o outro está fazendo errado. E o contrário também é igual. Vamos supor que o marido acha que a mulher, né, por exemplo, enfim, vai lá, não faz determinada coisa. Então, ao invés de acusar, chega lá: "Meu amor, eu tenho entendido, descobri que você tem dificuldade nessa área. Não tem problema, eu vou te ajudar a crescer nisso." Aí alguém pergunta: "Pastor, mas e se fulano e beltrano não souberem ensinar?" Não tem nenhum problema. Às vezes a acusação fala assim: "Eu percebi que você, seja homem, ou você, seja mulher, está detectado que você está negligenciando, falhando, errando nesta área. Eu também não sei te ensinar, mas eu proponho que nós dois juntos vamos aprender como ser livre disso aí." Acabou. Agora, é fácil praticar isso aí? Dentro do casamento é fácil isso? É quase que utópico, queridos. É quase que utópico, é quase que, né, pedir que abacaxi produza maçã, por causa de zona de conforto. Pegar um camarada que acredita tanto em missões, que acredita tanto na obra de Deus, e ele se dispor da sua riqueza para que igrejas sejam abertas, para que missionários sejam sustentados, não seria o certo? Né? Seria o certo, porque ele tem uma causa a defender. Pastor, mas o que adianta cobrir um santo para descobrir outro, descobrindo um, etc e tal? Não, espera um pouquinho. A questão é que nós geralmente temos problemas de sair da zona de conforto. Amém, queridos? Amém. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós queremos muita glória, mas a gente tem que entender que a glória, ela sempre virá por intermédio da manifestação de homens que entenderam o que Deus quer e que pagam o preço como homens para poder manifestar isso entre os seres viventes. Mas você não está entendendo? Homens que entenderam e que agora estão dispostos a sair da zona de conforto para poderem manifestar a glória.
Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que a teoria, ou seja, o conhecimento de causa, não serve muito para a obra de Deus. Eu particularmente discordo. Eu acho que tudo vem do entendimento. Agora, o problema é quando o entendimento não é seguido de prática correta. Quando o entendimento não é seguido de uma libertação dessa zona de conforto. Eu vou dar um exemplo aqui claro. Por exemplo, quantos de nós queremos que Deus ressuscita mortos? Diga amém. Eu acho que numa igreja de fé como vocês seria impossível não crer dessa forma. Agora, eu quero fazer uma segunda pergunta aqui. Quantos destes que deram um amém tão forte já foram lá num velório onde o cara estava prestes a ser enterrado e oraram de fato, colocaram a mão na cabeça do defunto e oraram por ele? Diga amém. Olha só, como a nossa crença e as nossas práticas são incoerentes. E não vem com essa história. Não vem com essa história, não, porque Deus não me mandou. Meu irmão, se Deus mandar, até o diabo obedece, querido. Martinho Lutero já dizia, o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, em outras palavras, o diabo não vai além daquilo que Deus permite. Sabe por que a gente, eu e você, não estou dizendo de você, eu e você, a gente não vai orar por um defunto? Porque a gente tem medo de não levantar, irmão. Essa é a verdade. Você morre de vergonha de fracassar na fé. Você morre de vergonha. Que cara que você vai sair de lá, meu amigo? Você vai sair dali ridicularizado. A gente não tem a fé igual Jesus teve. Tira todo mundo, fica só o pai e a mãe, porque é uma questão de ordem e decência. Como que ele ia ficar com uma menina ainda que morta, sozinha dentro de um quarto? Fica pai e mãe, entra com os discípulos e se expõe publicamente. Saiu da zona de conforto. Mas ele era Jesus? Não, ele era homem. Mas você não está entendendo. Em nenhum momento ele operou como Deus. Todos os momentos ele operou como homem, debaixo da unção, debaixo do poder do Espírito. Aleluia. Bem, agora vamos entender que eu e você já conseguimos vencer essas duas etapas aqui. Aleluia. A risada foi meio assim irônica, hein? Foi meio sarcástica essa. Eu sei que é forte essa mensagem, mas eu vou dar um desconto para você aí. Aleluia. Porque é difícil mesmo. Porque, como eu disse no início da mensagem, submissão que manifesta a glória. Sabe o que a gente pensa? Logo na glória. A glória, aleluia, é glória sobre glória, e tem glória para cá, e tem glória para lá, e tem glória para cá, mas tem um processo no meio disso daí. É esse processo que às vezes a gente não entende, por isso que tem tanta pouca glória. Vamos agora acreditar, e eu estou com fé para o que eu vou dizer, que eu e você temos clareza espiritual, clareza mental, está bem sedimentado no nosso espírito, na nossa alma, a respeito do propósito de Deus. Amém. Aleluia. Vamos acreditar agora que as nossas práticas, ou seja, saindo nós da zona de conforto, estamos tendo práticas que vão cooperar para este propósito. Amém? Amém. Só que tem uma coisa, queridos, que é outra coisa que eu e você, seres humanos, temos um problema sério de lidar. É que nem sempre a gente vai conseguir tomar o rumo tão certeiro nas nossas vidas como gostaríamos no cumprimento de uma missão. Você vai perceber que os grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas para Deus e manifestaram muita glória, tiveram que em algum momento da sua vida terem uma correção de percurso. Seja de motivação, seja de práticas, seja de associação, seja do que for. O único perfeito foi Jesus. Por isso ele se tornou o autor e consumador da nossa fé, amém? Por isso que ele herdou um nome acima de todo nome. Igual ele não tem. Abaixo dele está cheio, eu e você. A questão é que nós, muitas vezes, não temos a coragem suficiente de um dia ter aceitado a missão, se submetido a ela e chegar à conclusão de que as nossas práticas, se continuarmos assim, não vai ter glória nenhuma.
Porque o caminho não está tão certo. A prática não está tão adequada ao propósito. E aí, queridos, nós somos queixos duros. Ser humano é um bicho engraçado. Ser humano é um bicho muito interessante, para não dizer terrível. Porque nós temos um orgulho latente dentro de nós, de que nos dificulta demais de ter que dar um passo para trás. Nos dificulta demais ter que dar um passinho para a direita. Nos dificulta demais ter que dar um passinho para a esquerda, simplesmente para ajustar o processo. Porque fazendo isso, nós temos que assumir, às vezes publicamente, de que não estávamos tão certos quanto no começo. E aí, querido, a gente fica inventando um monte de coisa. Eu já vi gente assumindo posições ao longo de uma vida. Foram tão severos nas suas formas de falarem, tão severos na sua forma de pregarem, porque isso não pode, porque isso não é assim, porque foram tão severos, que depois, no final da sua vida, ficar tendo que inventar história para corrigir o curso. Do que adianta isso? Não é melhor você ser humilde durante todo esse processo e vai alinhando, vai alinhando, vai alinhando. Aqui eu exagerei, aqui não era para ser bem assim, assim, essa. Olha, Abraão teve que fazer isso, queridos. Ele entendeu a missão, ele saiu da zona de conforto, mas ele levou Ló consigo. E é interessante que se você ler lá, no capítulo 12 em diante, você vai perceber que Deus só mostrou especificamente, aonde ele deveria habitar, onde seria a terra prometida que ele deveria palmilhar, quando ele se desconectou de Ló. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você não pensa que Abraão tinha razões carnais? Não, Abraão tinha razões justas, e muito justas, para levar Ló com ele. Porque Abraão era o filho mais velho. Ló era sobrinho de Abraão. O pai de Abraão havia morrido. E o pai de Abraão havia assumido a responsabilidade de cuidar do sobrinho. Consequentemente, quando o pai morreu, quem é que tem que assumir a responsabilidade da família? Abraão, o mais velho. Então ele estava dentro de um plano lógico, ele estava dentro de um plano normal, não havia nada ali de incredulidade, como eu já vi alguns pregadores ensinando, não. Pelo contrário, se você olhasse na ótica natural, Abraão estava numa atitude íntegra, responsável, admirável. No entanto, não coincidia com as práticas que ele deveria ter no cumprimento do propósito. Em algum momento, e a gente sabe qual foi o momento, em que os pastores de Abraão e os pastores de Ló brigavam entre si, eles resolveram se separar. Correção do percurso. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui. Não é porque eu ensinei heresias, não é porque eu ensinei bobagens. É porque eu não ensinei, não falei coisas tão precisas como hoje eu posso falar. E eu dou graças a Deus por não ter escrito um livro lá atrás. Eu já conheço amigos meus que falam, meu Deus, se eu pudesse incinerar os livros que eu escrevi, não é porque escreveram heresias, não é porque escreveram bobagens, é porque eles ainda não estavam plenamente maduros sobre o assunto para falar o que falaram, escreveram. É simples. Agora, e o orgulho? E a vaidade? Vai permitir o cara corrigir o curso? É difícil, hein, querido? É difícil. É difícil. Aí começa a vir uma história em cima da outra história, começa a vir uma coisa em cima da outra, para poder encobrir o erro que ficou lá atrás. Será que vale a pena? Não vale a pena. Quem quer aqui a manifestação da glória? Amém. Entenda o propósito. Amém. Quem quer aqui a manifestação da glória? Amém. Saia da zona de conforto. Amém. Quem quer aqui a manifestação da glória? Amém. Aprenda que a vida é assim. Nós temos que ir corrigindo o percurso. Amém. O percurso.
corrigindo, afinando cada vez mais, nos tornando cada vez mais maduros, nos tornando cada vez mais preparados para aquilo. Uma coisa interessante na vida de Paulo é que eu particularmente não acho que ele fez errado quando ele se separou do João Marcos, porque o argumento de Paulo era verídico. Falei, como que eu vou andar com alguém na equipe, sendo que na metade do caminho o camarada resolve ir embora? Eu não posso andar com gente, né, que não seja confiável, pois a missão é muito grande, é maior do que eu mesmo. Eu acho que ele estava certo, mas a forma como ele fez não foi tão boa. Tanto é que você percebe um Paulo mais maduro, um Paulo mais quebrantado pela vida, um Paulo mais quebrantado pelas marcas que ficaram no próprio exercício do ministério, dizendo agora, traga para mim João Marcos, ele é muito útil para o ministério. Eu falei, oxi, que mudança! Olha, eu não queria ver o cara nem pintado de ouro, agora traga ele para mim, porque ele é muito útil no ministério. Quem aqui é casado? Diga amém. Amém. Quem é casado aqui de mais de 15 anos? Diga amém. Amém. Quantos gostariam de ter casado hoje com a maturidade que você tem? Né? Ou melhor dizendo, deixa eu reformular. Eu gostaria de ter casado no dia que você casou com a maturidade que você tem hoje. Diga amém. Amém. Ei que amém forte. Quantos tivessem casado lá atrás com a maturidade que você tem hoje, teriam feito seu casamento mais feliz? Quantos hoje teria causado menos sofrimento que causou? Amém. É assim que é a vida. Sabe o que acontece, queridos? É que nós não sabemos entender uma coisa no mover do Espírito, e é difícil de entender mesmo, e eu espero que vocês me compreendam bem e não me chamem de herege. Não, é verdade, eu preciso explicar antes de dizer, porque é forte que eu vou dizer. Quantos creem que Deus é perfeito? Quantos creem que em Deus não há sombra de variação? Amém. Quantos creem que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos? Amém. Mas nós temos que entender que mesmo os dons sendo perfeitos, mesmo Deus sendo perfeito, mesmo nele não havendo sombra de variação, o problema não está lá, o problema está em nós. É nós que somos imaturos. Somos nós que somos incapazes às vezes de absorver de uma forma geral, global, aquilo que Deus gostaríamos. E nós estamos no exercício da vida, e nós estamos no cumprimento da missão. Nós já entendemos, nós já saímos da zona de conforto, mas não quer dizer que isso nos tornou plenamente maduros. A Bíblia fala que Elias, sendo homem sujeito às mesmas paixões do que nós, orou e o céu reteve a sua chuva, e depois orou e choveu novamente. Queridos, pensa num cara que andava num nível de poder impressionante. Quantos concordam? Digo amém. Mas ao mesmo tempo, né, eu tenho aqui uma dedução minha, pessoal minha. Eu não estou dizendo que isso tem que ser levado como doutrina, é minha, e você tem todo o direito de discordar, e eu acho que isso não deve afetar o nosso relacionamento. Eu acho que a forma como Elias conduziu a sua alma, como ele permitiu os seus pensamentos dominarem a si mesmo, reduziu o tempo do ministério dele. Eu não acho que era o plano perfeito de Deus recolher Elias no tempo em que ele foi recolhido. Mas Elias estava já sem forças humanas para desenvolver seu ministério. Veja o que ele dizia, veja o que ele falava. Ele estava pedindo a morte, queridos. Você lê o texto, Elias pediu a morte. Assim, eu não quero mais viver, eu quero morrer, me mata Deus, eu não aguento mais o ministério, eu não aguento mais esse ofício. Olha onde ele permitiu a sua alma levar. Então eu acho que Deus, com muita graça, com muita misericórdia, com muita compaixão do homem profeta chamado Elias, fala, cara, só para cá, deixa Eliseu no seu lugar. Eu sei que é forte o que eu estou falando, mas se você analisar o texto e o contexto, você vai perceber que eu tenho, no mínimo, uma certa razão do que eu estou falando. Queridos,
Nós não podemos achar de que só porque os dons são perfeitos, só porque Deus é perfeito, só porque a obra de Deus é perfeita, que nós automaticamente nos tornamos perfeitos. A gente tem que parar para avaliação. A gente tem que parar para ver se as nossas práticas estão ou não coerentes. Se o que estamos falando ou deixando de falar está coerente. Eu tenho alguns amigos, algumas pessoas que podem falar na minha vida, e eles sempre estão ouvindo de alguma forma que eu estou pregando, eles sempre estão analisando a forma como eu estou caminhando, eles sempre estão analisando a forma como eu tenho desenvolvido o meu ministério, e eu dei a eles autoridade espiritual e moral, para chegarem para mim e falar: opa, alto lá, o que você está falando não está legal. Às vezes nem é o que está falando, é com que espírito está falando, com que motivação está falando. Isso, irmãos, tem sido para mim saúde. Isso tem me mantido em pé, porque eu admiti que eu não sou perfeito, ainda que eu sirva a um Deus perfeito. Eu admiti que eu não sou perfeito, ainda que os dons que habitam em mim são perfeitos. Eu admiti que eu não sou perfeito, mesmo a igreja de Cristo, aonde eu sou membro, parte integral, participante ativa dessa igreja, seja perfeita. Eu preciso em algum momento aprender a corrigir o meu curso, a me autoanalisar, a me autoavaliar, e se necessário for, voltar atrás. Porque muitas pessoas que ouviram Deus, e até saíram da zona de conforto, e não viram a glória manifestada, pelo contrário, o terror, a tragédia, a desgraça, ministérios ruindo, falindo, decepcionante. Por quê? Porque eles não tiveram essa humildade de parar para corrigir os seus erros. Casamentos falem por causa disso. Você quer ver um erro no casamento? Quem é casado aqui, diga amém. Amém. O casamento rui por causa, às vezes, de uma coisa verdadeira: a razão. Você já ouviu algumas mulheres falar assim: eu tinha razão, eu tenho razão? Já viu alguns homens falar? Já chegou algum no gabinete assim: pastor, eu tenho razão? Alguém aqui já ouviu isso aqui? Amém. Alguém já falou isso para o seu marido? Amém. Alguém já falou isso para sua esposa? Amém. Alguém já falou isso para o seu pastor? É, pastor, negócio. Não sei se aqui foi autoridade ou medo, mas o pessoal ficou meio. Aleluia. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aí. Se você quiser pôr no Twitter, pode pôr. A razão que mata, a razão que destrói, a razão que acaba com tudo, não tem razão de ter. Às vezes você tem que pegar a razão e colocá-la lá num departamento e trabalhar com amor. Você quer ver uma coisa interessante sobre isso? A coisa mais ingrata, mais injusta da vida, sabe o que é? Mas vocês nunca pensaram sobre isso, vou te levar a pensar. É o perdão. Porque quem é que tem que perdoar? É quem tem razão. Quem cometeu o dano tem que ter a humildade de vir se retratar, mas quem tem o dever de perdoar é quem sofreu. Agora vamos levar isso a um exponencial, a uma gravidade enorme aqui. Um bandido matou o filho ou a filha. Aí ele vem, se arrepende e vem pedir perdão para o pai. Eu conheci um caso assim. Eu convivi com essa mulher um bom tempo. Missionária, mulher de Deus. Morava no Rio de Janeiro. Filho dela crente, cheio do Espírito Santo. Num dia desse, saindo da igreja, os bandidos foram assaltá-lo. Não sei se ele não tinha dinheiro na carteira, o que aconteceu. Mataram ele e colocaram fogo nele.
Quase que não pôde haver o funeral. Foi feito um funeral meio que sem o corpo. Foi uma coisa estranha que aconteceu. Depois de muito tempo, aquela missionária estava pregando o evangelho. E ela, do nada, não existe, né, irmãos? Mas movida pelo Espírito, começou a contar o testemunho dela na igreja. Falou, certa vez aconteceu assim, assim, assim comigo. E ela querendo contar sobre o poder da superação, né? Mesmo tendo sofrido uma tragédia daquela, não colocou em Deus a culpa, não se tornou amargurada, não se tornou decepcionada, mas seguiu adiante, né? Para que a submissão ao propósito houvesse a manifestação da glória. E ela contando aqui, de repente, levanta lá um jovem, chorando. E ele fala, gostaria de falar com a senhora. Falou, o que foi, jovem? Quero dizer para você que quem fez aquilo fui eu. Aquela mulher olhou para aquele jovem, falou assim, eu te perdoo, com uma condição. Falou, qual foi a condição? A única condição que eu quero de você é que você deixe eu cuidar de você como eu cuidava do meu filho que você matou. Eu vou confessar, eu não sei se eu seria crente o suficiente. Desculpa assim eu me crucificar aqui. Eu não sei se você também seria. Mas sabe, queridos, tem coisas que é só assim que a gente resolve. Há desvios de percurso na vida que a gente só vai resolver quando a gente deixar o orgulho de lado, deixar a razão de lado, deixar os direitos de lado, deixar a autoimagem de lado. Sabe? É impressionante que quando você planta isso, é que eu não vou entrar por esta área agora, mas quando você planta isso na vida, lá na frente, você se torna instrumento de redenção para muitas pessoas. Assim, quando Abraão abriu mão da responsabilidade de ser tutor, de ser arrimo de família, liberando Ló, lá na frente, Deus o usou para redimir Ló da destruição que haveria sobre Sodoma. É uma verdade muito extraordinária sobre isso. Amém, meu amado? Então, se você não estiver disposto, né, em várias etapas da sua caminhada, até que a glória se manifeste, de corrigir o percurso e fazer o que é necessário, certamente você não vai ver glória nenhuma. Você vai ver qualquer outra coisa, menos glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Aleluia. Até que hora tem aqui, pastor? Até amanhã? Ai, coisa boa. Até às 10 horas? 10 horas encerra, tá bom. Tem então aqui mais uns minutinhos. Quem me dá aqui 10 minutinhos? Levante as mãos aí. Levante as mãos aí. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Não, tá bom. Tá bom. Tô brincando. 10 horas eu termino. Temos aí mais 15, 20 minutinhos. Quem quer glória aí? Diga amém. Amém. Então entenda clara a missão. Quem quer glória aí? Diga amém. Amém. Saia da zona de conforto. Quem quer glória aí? Amém. Esteja rendido para corrigir o percurso. Amém. Aleluia. Agora tem uma outra questão. Geralmente quando a gente fala, Deus falou comigo, aleluia. Oh, aleluia, eu paguei o preço, eu fiz isso, fiz aquilo outro, glória a Deus, eu sou quebrantado mesmo, eu estou disposto a pedir perdão, a dar perdão, estou disposto a fazer qualquer coisa para ver a glória. Mas tem uma outra coisa interessante, queridos, diga comigo, entre o entendimento e a manifestação da glória, existe o período da frustração. Eita bagaceira. Porque quando você ouve Deus e já sabe que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, você já está vendo glória lá, né? Só que você esquece que tem um ser humano no meio desse caminho. E às vezes o relógio, que é o de Deus chamado Kairos,
é totalmente diferente do nosso relógio, chamado Cronos. Em outras palavras, o nosso tempo, que é o Cronos, que é o dia de 23 horas e 56 minutos, não é igual ao relógio de Deus, que é o Kairos, que não tem tempo, onde o passado, presente e futuro é o mesmo. E aí esses dois tempos nem sempre andam no mesmo ritmo. Aí acontece como Gênesis capítulo 15. Senhor, do que adianta eu ter entendido o chamado em Gênesis capítulo 12? Senhor, do que adianta eu ter saído da zona de conforto, saindo lá dos caldeus da Mesopotâmia e ir para a terra prometida? Do que adianta eu ter aberto mão do meu sobrinho que eu amava tanto, que era rimo de família? Senhor, se eu não tenho filhos, Eliezer, um súdito, um escravo, ele será o herdeiro de tudo aqui. O que Abraão estava falando ali, gente? Você consegue entender o lado humano do profeta? Você consegue entender o lado gente de quem é sobrenatural? Você consegue entender o lado natural do sobrenatural? Ele já estava ali há quase 25 anos, queridos, andando para a manifestação da glória, ser pai de uma nação, não de uma nação qualquer, mas da nação que seria a nação sacerdotal, não de uma nação mínima, de uma nação que as estrelas dos céus e a areia do mar não se compararia aos números dessa nação. Ele caminhando sobre essa palavra, sem ver nada. E existe uma questão aqui, queridos, que é doída, e para longe de mim falar mal de um homem da envergadura de Abraão, mas ele não soube lidar com a frustração. Ele cedeu à frustração, coabitando com Agar e tentando fazer com que a manifestação da glória não fosse na prática do propósito, mas na força da carne. E aqui é o outro lugar que geralmente a glória morre. Repetindo, a minha repetição não é redundância, apenas para que você vai fixando esses marcos que Deus está nos dando aqui. Ora não tem glória porque falta entendimento e propósito. Ora não tem glória porque o entendimento e propósito é seguido de uma doação, tirando-nos da zona de conforto. Ora não tem glória porque a gente, queixo duro, peito de pomba, arrogante, prepotente, dono de si mesmo, não quer voltar atrás, não quer corrigir os caminhos, vamos tropeçando a vida inteira. E ora, nós não temos glória porque não sabemos lidar com a frustração dos processos. Você sabe o que faz um homem bem-sucedido na vida? Não é só o quanto ele andou por fé, é o quanto a sua fé fez ele limitar a sua frustração a uma esfera não destrutiva. E eu vou confrontar cada um aqui. Não existe ninguém neste auditório que não esteja nesse exato momento com alguma área na sua vida que você tem que dizer à sua alma: vá ao seu descanso, porque o seu Deus tem sido generoso para contigo, e em breve você o louvará. Não tem ninguém aqui em alguma área da sua vida, seja ela pessoal, emocional, espiritual, familiar, profissional, financeira, não existe alguém aqui nesse auditório que não esteja tendo que controlar o seu nível de frustração. E graças a Deus, porque você está controlando. Porque o dia que você não conseguir mais controlar, sabe o que acontece? O ditado popular: você põe as mãos pelos pés. No momento em que você não tiver mais o governo da sua alma, no momento que você não tiver mais o governo da sua frustração, no momento que a sua fé, que um dia fez entender o plano, o propósito, que a sua fé, que um dia fez você a sair da zona do conforto, se a sua fé, que um dia fez você ter coragem de corrigir os percursos, se essa mesma fé não disser à sua alma: vá ao seu descanso, você vai colocar
as mãos pelos pés. Pode fazer uma pesquisa. Todos os casamentos que faliram foi porque o índice de frustração era maior do que a capacidade de reter a alma no seu lugar de descanso. Veja as pessoas que desistiram do seu chamado, foi porque o nível de frustração foi maior do que o propósito podia conter a alma no seu lugar de descanso. Pode perceber que as pessoas que desistiram da vida foi porque em algum momento a sua alma não pôde ser governada pela fé que eles tinham. Ainda bem que Abraão, por isso que foi o gigante da fé que foi, queridos, mesmo tendo feito essa bobagem, ele teve a fé para corrigi-la, depois voltar atrás e, pela fé, gerar Isaac. Mas antes disso ele gerou Ismael. Só que é o seguinte, quando você não governa o seu índice de frustração, talvez você possa gerar algumas coisas na sua vida que vão te perseguir a vida inteira. Aí sempre que tem a glória do Isaac, tem a perseguição do Ismael. Sabe, aquele negócio que por mais que você esteja perdoado, por mais que você já esteja livre, está sempre te mordendo o calcanhar. Você o fez, geralmente, num ambiente de altíssimo nível de frustração. Irmãos, isso aqui é mensagem para gente grande, por isso que eu estou pregando para você. Eu estou valorizando demais a sua vida, estou valorizando demais a sua chamada, aqui eu não vim te dar água com açúcar não, vim te dar coisa para você parar para pensar um pouquinho. Vou dizer uma coisa séria aqui. Eu ando, caminho, estou aí viajando os continentes pregando o evangelho. Eu nunca vi, pastor, tanta gente querendo desistir do ministério como nessa geração. Para todo canto que você olha, as pessoas estão querendo desistir. Eu não estou falando de gente de igreja fracassada, não. Estou falando de gente com ministério fracassado, não. Estou falando de gente até bem sucedida. Eu nunca vi tanta gente querendo se divorciar como nessa época. Por quê? Porque o nível de frustração está sendo maior do que o quanto a sua alma se sujeita a Deus, a rendição a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ó, pastor, mas você está pregando é coisa de incrédulo. Então Jesus foi incrédulo. Pastor, o que você está pregando é gente que não ora, então Jesus não orava. Ah, pastor, o que você está falando é coisa de quem não jejua, então Jesus não jejuava. Então diga para mim, pregador, o que você está querendo dizer de Jesus? Jesus não veio com uma missão? Qual era a missão? Dentre elas, pagar um preço que ninguém podia pagar, dando o sangue que ninguém tinha para dar, indo para a cruz. Concorda comigo? Amém. Quantos concordam comigo? Amém. Só que a Bíblia fala que ele teve tanto medo daquele momento, que ele pediu: Pai, passa de mim esse cálice. A gente não para analisar esse lado humano de Jesus. Ele pediu: Pai, eu não se for possível, eu não quero ir para lá. Agora, a gente pode aqui, né, ter um seminário inteiro das razões do porquê que Jesus expressou-se desta forma. Uma delas, que era um estado de sofrimento tão grande, eu vou repetir, era um estado de sofrimento tão grande, que Jesus teve hemorragia externa. A Bíblia fala que ele suou sangue. Você sabe que suar sangue, hemorragia externa, pelo nível de sofrimento que ele estava tendo ali. A gente acha que o sofrimento de Cristo foi só no momento que ele foi crucificado.
Mas ele pegou todo aquele índice altíssimo de frustração, aquele índice fortíssimo de medo, e falou assim: Pai, eu vou me resignar em Ti, não seja feita a minha, mas a Tua vontade. Quem quer glória? Você vai ter que ter o controle da tua alma, querido. Quem quer glória? Você vai ter que lidar com o seu índice de frustração. Deixa eu contar uma experiência pessoal aqui. Eu sou um pregador de cura divina. Eu gosto, acho que eu nunca preguei sobre cura divina aqui, né? Eu gosto, uma das marcas do ministério é cura divina. Eu gosto, eu amo cura divina. Uma área que Deus já me usou. Eu já vi milagres dos mais diversos que você possa imaginar. Aleluia. Quando eu falo isso, até meu sorriso abre. Eu gosto disso, né? É o meu mundo, é a minha praia. Também sou um homem que trabalha nesse ministério apostólico profético. Mas eu me lembro uma vez que eu orei por um homem. Irmãos, pensa numa convicção plena de que aquele homem ia ser curado. Eu poderia dar o testemunho antecipado da cura pelo nível de convicção que eu tinha da cura daquele homem. Aí depois de uma semana, mais ou menos, 10 dias, a notícia veio: morreu. O cara morreu. Irmão, não tem coisa pior para um pregador de cura divina: orar por um doente e o doente morrer. Só se você não tiver íntegro na sua missão, cara, para não sofrer. Não é legal, não. Você quer que aquilo ali se transforme em glória para Jesus. Você quer que aquilo se transforme em louvor para o Senhor. Você quer que aquilo vire uma bomba atômica de testemunho para multidões virem para o Senhor e buscá-lo como Deus que cura, o Deus que salva. Amém? O cara morreu. Irmão, eu entrei numa frustração enorme. Eu sei que eu fiquei um bom tempo da minha vida sem orar por cura divina. Eu me lembro que eu estava numa igreja que me chamaram para uma campanha de cura divina, curas e milagres. E eu frustrado, até o tampo, minha alma gritando mais alto do que qualquer um poderia ouvir à distância. Eu preguei no primeiro dia sobre graça, o segundo dia sobre misericórdia, o terceiro dia sobre amor. Eu sei que eu estava quase no último dia da campanha, era uma campanha de uma semana inteira, de segunda a domingo. Eu não tinha orado por um enfermo ainda, por causa do meu índice de frustração enorme. Aí eu sei que eu ouvi a voz de Deus naquele dia. Deus falou assim: ou você ora pelos doentes, ou você vai morrer. Gente, eu não sei quantas pessoas já ouviram a voz de Deus, mas aquele dia eu não queria ter ouvido. Foi duro. Bem, só que é o seguinte: chamei as pessoas na frente, vou encurtar aqui, nosso tempo já se foi. Chamei os doentes para frente, vamos orar. O primeiro da fila, pastor Emídio, era um cego. Bagaceira. E todo o restante da fila, sei lá quantas centenas de pessoas tinha ali, estava vendo o cego, no primeiro da fila. Ele podia ser uma dor de cabeça, uma dor de coluna, parece que tem mais fé para essas coisas, né? Logo um cego. Aí eu olhei para trás assim e falei assim: Deus, olha só como é a cabeça do ser humano. E eu orei por aquele homem que eu não estava vendo a doença dele. Depois de 7 dias, 10 dias, ele morreu. Eu estou vendo esse cego aqui. E se eu orar, ele vai morrer agora. Eu estava muito frustrado com o meu ministério. Estava muito frustrado. Eu estava acabado. Se Deus não tivesse insistido comigo, essa área da minha vida, do meu ministério, teria acabado. Aí eu orei. Mas irmãos, pensa num cara que orou sem fé. Eu orei por obediência. Aí eu aprendi uma coisa: onde a tua fé não te leva, a obediência te conduz. Aleluia. É uma boa lição para você. Amém? Quando te parece faltar a fé, deixa que a obediência te leva até lá. Amém? Aí eu orei,
Falei, você está vendo alguma coisa? Falei, não, falei, Deus, estou falando, não funciona mais comigo o negócio aqui. Se eu tenho tantos milhares de servos, me chama para outra coisa, esquece esse negócio de cura divina. Aí o Espírito falou, a gente ora por ele. Aí eu fui e orei, e de uma forma espantosa, que foi uma das coisas mais extraordinárias que eu vi no meu ministério. Veio o poder de Deus, aquele homem foi curado, eu estava lá na Serra Gaúcha, o poder de Deus veio, e aquele homem foi curado. Impressionante que a unção para curar se espalhou pela igreja, e depois não sei quantas pessoas, sem imposição de mãos, sem liberação de palavras de conhecimento, sem nenhuma atividade humana na liberação da unção, foi tocando as pessoas e curas extraordinárias aconteceram. Mas Deus me ensinou, depois tem algumas razões, o porquê que Deus permitiu que aquele homem morresse. Eu não vou entrar no caso agora, tinha razões para aquilo. E Deus me ensinou essa lição, de que se nós não soubermos lidar com as nossas frustrações, se nós não soubermos lidar com as nossas decepções, se nós não soubermos lidar com as pressões da vida, a gente vai desistir daquilo para o qual fomos chamados, e aí não tem glória, aí não tem manifestação dos céus. Olha lá para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, a manifestação de glória, a manifestação de glória que Deus quer realizar por intermédio de você depende da sua capacidade de manter a frustração a um nível que não atrapalhe o projeto. E diga para a tua alma, vá ao seu descanso, 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 porque o Deus que me chamou, Ele irá manifestar a sua glória, não hoje, não amanhã, mas na hora certa, no momento certo. Aquilo que foi prometido há de se cumprir. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Aleluia! Aleluia! E eu quero encerrar aqui, nos últimos minutinhos que já passaram. Eu vou encerrar aqui. Quem quer ver glória, diga amém. Amém. Você vai ter que aprender isso hoje, porque esse hoje vai virar o seu amanhã. Amém. Escute o que eu vou dizer, isso é profético. O seu hoje vai virar o seu amanhã. Quantos quer glória? Amém. Olhe bem no olho do seu irmão assim, diga assim, quantos quer glória? Você quer glória? Vai chegar um momento em que aquilo que você tanto construiu, aquilo que tanto você fez, aquilo tanto você dedicou, vai ter que passar pela prova da entrega. A gente fala muito sobre glória. E esses pontos que eu aqui demarquei o caminho da glória para vocês são importantes, tanto para manifestar, como também geralmente são os que retêm a manifestação da glória. E um deles é se em algum momento, neste processo entre você ter escutado e entendido e sair da zona de conforto, corrigindo o processo durante o caminho, vencendo a frustração, se Deus perceber que você vai se tornar dono do negócio e de que aquilo que você está construindo não é para Ele, e daquilo que você está fazendo não é para Ele, e daquilo que você está realizando não é para Ele, e de tudo que você está fazendo é para a celebração do seu próprio nome e exaltação de si mesmo, pode ter certeza que não tem glória. Como definirmos glória? Deveria ter começado, mas vou terminar com isso. Glória é a manifestação do próprio Deus para o cumprimento do propósito do que o próprio Deus designou.
para que o próprio Deus manifesto, por nosso intermédio, cumpra aquilo que Ele designou para o louvor dEle mesmo. A glória é a manifestação da própria glória. A glória é a manifestação do próprio Deus. Shekandorolo brivia sante de queres. Chorrecandara blavase queriandere coroloma shekeriandere cares. Espírito Santo, ajuda-nos a entender isso, Senhor. Ajuda-nos a compreender essa verdade tão extraordinária, tão tremenda. A submissão que traz a glória. A submissão que traz os céus para a terra. A submissão que faz com que o propósito se cumpra. Deus, eu tenho certeza que, ainda com a minha limitação, eu comuniquei o seu querer e a sua vontade ao teu povo. E eu oro, Pai, para que cada servo, para que cada serva aqui possa ouvir essa instrução e que isso se torne uma regra de vida, se torne uma prática de vida, para que, por intermédio de cada homem, de cada mulher, de cada família, de cada casal aqui, Deus, haja manifestação da glória. Pai, que nesta igreja, nas igrejas aqui representadas, haja manifestação da glória. Que o Senhor, Deus, manifeste mesmo a sua presença de forma extraordinária, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero encerrar minha parte, que você olhe para o seu irmão e diga assim: você é a esperança da glória. Sabe por quê? Porque Cristo habita em você. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia.